Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu estou trazendo aqui uma lista atualizada dos melhores smartphones custando até R$1.200. E olha, se você tiver R$1.200 no bolso, dá para você comprar muito aparelho legal custando até esse valor. E dependendo do modelo, até economizar um pouquinho mais e pegar essa grana que sobrar e guardar, investir ou comprar uma capinha, um acessório extra. Então o limite aqui é de até R$1.200, mas não significa exatamente que você vai gastar exatamente os R$1.200. Aliás, pagando à vista, todos eles custam até abaixo dos R$1.200. E aqui eu vou trazer 8 dicas de smartphones. Olha, tem muita opção legal aqui para você escolher. Smartphone da Samsung, da Xiaomi, da Motorola. Então assiste esse vídeo até o final. Claro que ele estará dividido em capítulos bonitinho para poder facilitar sua consulta, sua busca, para você rever algum aparelho que você curtiu ou pular para um aparelho que você não está interessado. Então vai estar tudo dividido em capítulos. E antes de começar, só vou pedir para você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Eu vou começar aqui com o aparelho da Motorola, o Moto G52, que por pouco não entrou na lista anterior de melhores smartphones custando até R$1.000. Isso porque ele passou um pouquinho do preço, já que atualmente é possível encontrá-lo por R$1.083 à vista ou R$1.139 a prazo. Por esse preço você tem um smartphone com chipset Snapdragon 680, 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh com um carregador de 33 watts na caixa, 3 câmeras traseiras com sensor principal de 50 megapixels, ultra wide de 8 megapixels e macro de 2 megapixels, e a câmera frontal tem 16 megapixels. Entre os recursos do Moto G52 se destaca aqui o áudio estéreo, ele também já vem com NFC, e outra coisa legal é a sua tela, isso porque temos aqui um display OLED de 6,6 polegadas com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz, e a qualidade da tela desse aparelho realmente é fantástica. O Snapdragon 680 é um chipset que, dependendo do aparelho, ele não se sai muito bem na questão da performance, mas aqui no Moto G52 temos um desempenho muito bom no aparelho, utilizando a interface, os aplicativos, o sistema. É um smartphone redondinho que me agrada bastante, é o mais barato aqui dessa lista, até porque eu esqueci de falar para vocês, mas aqui a lista vai ser por ordem de preço. Em câmeras o aparelho também se sai muito bem, trazendo fotos e vídeos com uma boa qualidade, considerando essa faixa de preço, mas infelizmente o aparelho não é perfeito, ele traz alguns probleminhas. O principal deles eu acredito que seja a questão do Android, isso porque o aparelho foi lançado para o Android 12 e vai receber apenas uma atualização para o Android 13, que infelizmente até esse momento ainda não chegou. Ou seja, além de termos apenas uma atualização, ela demora demais para chegar, então o aparelho continua com o Android 12. E depois que receber o Android 13, receberá nenhum tipo de atualização. Mas ainda assim, é um aparelho muito bom. Na verdade, esse aparelho tem mais um problema, que é justamente o fato de ser muito parecido com o Moto G42 e o Moto G32. Tecnicamente, eles são bem próximos, trazendo basicamente o mesmo hardware, o Snapdragon 680 com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, a mesma bateria de 5.000 mAh, o mesmo conjunto de câmeras também. São nos detalhes que os aparelhos acabam sendo diferentes, tanto que até em preços eles são muito próximos, mas não há dúvidas de que entre Moto G32, Moto G42 e Moto G52, o Moto G52 é a melhor opção. O segundo aparelho dessa lista, também um smartphone da Motorola, ele pode ser encontrado por R$1.099 à vista ou R$1.222 a prazo. Quer dizer, o seu preço a prazo passa um pouquinho aí da nossa meta de R$1.200, mas à vista ele fica até bem abaixo. Estou falando aqui do Moto G23, smartphone que foi lançado no comecinho de 2023. Esse aparelho estreia a novidade de trazer uma atualização de Android, algo que não era comum em smartphones da linha Moto G com prefixo 2. Então o Moto G23 é o primeiro smartphone dessa linha a trazer pelo menos uma atualização, já que o Moto G22, o Moto G20, eles recebiam nenhuma atualização de Android, então aqui tivemos um passo além, já que pelo menos uma atualização ele vai receber. E como o aparelho foi lançado com o Android 13, ele está com uma versão atualizada nesse momento, futuramente ele irá receber também o Android 14, o que acaba sendo um ponto positivo aqui para esse aparelho. Ele também melhorou em relação ao seu antecessor, o Moto G22, que na verdade perdeu muito em relação ao antecessor dele, o Moto G20. O Moto G20 era um ótimo aparelho quando se falava em desempenho, e isso piorou no Moto G22, mas felizmente a Motorola recuperou aqui no Moto G23, trazendo um chipset mais potente, o Helio G85, fabricado pela MediaTek. Esse aparelho, assim como o Moto G52, só traz suporte às redes 4G. O aparelho conta também com 4 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento, traz uma bateria de 5.000 mAh com um carregador de 20 watts na caixa, e entre os recursos temos também áudio estéreo, mas ele não traz NFC. Ele também possui sensores digitais na lateral, vem com reconhecimento facial,
possui tela LCD IPS de 6,5 polegadas, com resolução HD+, 1600 por 720 pixels, proporção de 20:9 e taxa de atualização de 90 Hz. É uma tela muito boa, mas a gente vê que é um display um pouco mais antigo, até porque já temos alguns aparelhos nessa faixa de preço que trazem telas com resolução Full HD+, e aqui no Moto G23 a Motorola continua apostando na resolução HD+. A qualidade da tela é boa, não é ruim, mas temos aparelhos melhores aqui nessa categoria. Quanto às câmeras, temos aqui 3 sensores traseiros, o principal de 50 megapixels, ultra wide de 8 megapixels e macro de 2 megapixels, e a câmera frontal tem 16 megapixels. Quase a mesma configuração do Moto G52, mas a ultra-wide aqui é mais simples, com 5 megapixels contra os 8 megapixels do Moto G52. Esse é um bom smartphone, está com um preço bem interessante, mas o grande diferencial do Moto G23 é o seu visual, que está moderno, está mais atual com a linha Moto G, e também o fato de já vir com Android 13 e receber pelo menos uma atualização de Android, então entre os modelos aqui é o que será mais atualizado futuramente. Mas apesar de ser um aparelho muito bom, acredito que existam opções melhores aqui nessa lista que eu vou divulgar para vocês. E chegou a hora de falarmos de mais um aparelho, e esse aqui é da Samsung, o Galaxy M14 5G. O grande destaque do aparelho é justamente o suporte às redes 5G, mas ele também vem com outro diferencial, que é a sua bateria, com enorme 6.000 mAh. Depois de um grande ato, Samsung voltou a adotar baterias maiores em seus smartphones, e o M14 foi um dos contemplados com uma bateria de 6.000 mAh, que vai trazer uma autonomia melhor quando comparado aos outros modelos que trazem baterias de 5.000 mAh. Mas não é só nesse ponto que esse aparelho se destaca. Além do suporte às redes 5G, temos aqui um chipset muito bom, o Exynos 1330, que vem com uma configuração mais atual, trazendo 2 núcleos de performance da série A78 e 6 de eficiência energética da série A55. Sua GPU também é mais atual, trazendo uma Mali G68 MP2. Tudo isso com 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento. O aparelho também traz uma tela LCD PLS de 6,6 polegadas, com resolução Full HD+, e taxa de atualização de 90 Hz. Outro destaque do Galaxy M14 5G é que ele já vem com Android 13 e receberá 2 atualizações. Então, o aparelho vai ser atualizado futuramente para o Android 14 e para o Android 15, um diferencial em relação aos seus principais concorrentes. Outro detalhe legal é que a sua interface, a One UI, vem com muitos recursos, é uma interface muito bonita, apesar de que em alguns momentos ela fica um pouquinho pesada demais para o Galaxy M14. Acredito que por causa dos 4 GB de memória RAM, mas no geral o aparelho tem uma performance muito boa, traz aqui um desempenho legal. Quanto às câmeras, temos aqui um sensor de 50 megapixels e 2 sensores de 2 megapixels, um para macro e profundidade. Infelizmente o aparelho ficou devendo aí uma lente ultra-wide. E a câmera frontal tem 13 megapixels e todas elas conseguem gravar em até Full HD. O aparelho traz uma qualidade muito boa de fotos e vídeos, até mesmo em situações de pouca luz, o aparelho da Samsung se destaca nesse aspecto. E outra qualidade do M14 5G é que ele traz suporte ao NFC, além do Wi-Fi Dual Band. Aliás, todos os aparelhos aqui nessa lista trazem o Wi-Fi Dual Band, mas nem todos trazem o NFC, um recurso que está presente aqui no M14 5G. Então temos um aparelho que vem com muitas atualizações, tem uma ótima interface, está com 5G, traz NFC e ainda conta com uma bateria monstro de 6.000 mAh. E por tudo isso, o Galaxy M14 5G é uma das melhores opções aqui nessa lista. O próximo smartphone é outro modelo da Samsung e que particularmente também me agrada bastante. Estou falando do Galaxy A24. Curiosamente, o Galaxy A24 está custando hoje exatamente o mesmo preço do Galaxy M14. Ele pode ser encontrado por R$ 1.105 à vista ou R$ 1.299. E por esse preço temos como destaque a sua tela Super AMOLED, com resolução Full HD+, e taxa de atualização de 90 Hz. O aparelho também vem equipado com o chipset Helio G99 da MediaTek. Infelizmente ele não traz suporte às redes 5G, só vem com suporte às redes 4G. Mas temos aqui um chipset muito bom, com desempenho legal, ele conta também com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, traz bateria de 5.000 mAh, conta com suporte a carregadores de até 25 watts, mas na sua caixa vem um carregador de 15 watts. Destaque desse aparelho são suas atualizações, ele já vem de fábrica com Android 13, com a One UI 5.1, temos aqui uma interface cheia de recursos, bastante suave, que eventualmente apresenta alguns engasgos durante o uso. Aqui aquele problema que se aplica ao M14 de só trazer 4 GB de memória RAM, também se aplica aqui ao Galaxy A24. 4 GB atende bem, mas em algumas situações a gente percebe que existem alguns engasgos, talvez pelo fato da interface One UI da Samsung trazer muitos recursos, ela acabe pesando demais no aparelho. Então eventualmente você vai experimentar alguns engasgos, mas normalmente o desempenho desse aparelho acaba sendo muito bom. E temos aqui um Android 13 e o aparelho vai receber, pasmem, 4 atualizações. Ele será atualizado para o Android 14, 15, 16 e 17. E olha, acho que dessa lista aqui
é o aparelho que vai receber a maior quantidade de atualizações, até mais do que o Galaxy M14, que vai receber apenas 2 atualizações. É uma quantidade boa, mas o Galaxy A24 com certeza é superior por trazer 4 atualizações. Outro destaque vai também para a questão da tela. Gostei muito dele trazer um display Super AMOLED com uma qualidade muito boa, resolução Full HD e taxa de atualização de 90 Hz. E também quero destacar as câmeras do Galaxy A24, que são muito boas. Temos aqui um sensor principal de 50 megapixels, mais lente ultra-wide de 5 megapixels, que apesar de trazer uma resolução baixa, tem uma qualidade boa para sua faixa de preço. Ele também vem com uma lente macro de 2 megapixels. A câmera frontal tem 13 megapixels. Lembrando que esse é outro diferencial do Galaxy A24 em relação ao M14. Ele vem com uma lente ultra-wide que não está presente no M14. Porém, sua bateria é menor, tem os mesmos 5.000 mAh que os outros modelos que eu estou citando aqui nesse vídeo. O M14 se destaca por trazer 6.000 mAh e o A24 só tem suporte às redes 4G contra o 5G do M14. Mas em desempenho, o Galaxy A24 é superior. O próximo aparelho dessa lista é outra opção da Motorola, lançada no ano passado, então já é um aparelho um pouquinho antigo, mas ainda assim uma opção muito boa. E agora eu vou explicar exatamente o porquê. Estou falando do Moto G41. Bom, estamos aí no Moto G42, alguns aparelhos da geração 3 já foram lançados, eu estou falando do Moto G41, mas ainda assim ele é uma ótima opção. Primeiro por causa do seu preço, já que ele pode ser encontrado por R$ 1.130 à vista ou R$ 1.189 a prazo, ou seja, à vista ou a prazo, o preço está abaixo da nossa meta de R$ 1.200. Segundo, porque ele traz uma tela OLED com uma qualidade bem legal. Temos aqui um display de 6,4 polegadas com resolução Full HD Plus e somente a taxa de atualização poderia ser maior, já que ela é de 60 Hz. Trazer uma taxa de atualização de 90 Hz deixaria a interface mais suave, mais fluida, com uma impressão de maior velocidade, mas ainda assim é um aparelho que traz um bom conjunto. Ele vem equipado com o chipset Helio G85 da MediaTek, com suporte apenas às redes 4G e vem com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. A bateria tem 5.000 mAh e na caixa vem um carregador de 33 watts. Aqui 3 problemas dessa geração da Motorola. O primeiro é que o aparelho não traz áudio estéreo, um recurso que foi adotado na geração seguinte. Praticamente todos os modelos da geração seguinte trazem áudio estéreo, mas nessa geração o áudio ainda era mono. O segundo problema é a questão da taxa de atualização da tela, que é de 60 Hz. E o terceiro, obviamente, é a questão das atualizações. Isso porque o aparelho foi lançado com Android 11 e ele recebeu apenas uma atualização para o Android 12, mas essa foi a única atualização. Infelizmente o aparelho está atualizado para o Android 12, mas ele não vai receber Android 13, nem 14, muito menos 14, né? Recebeu apenas uma atualização, então mesmo nesse momento, atualizado, o aparelho já está com uma versão defasada do Android, já que ele vai ficar apenas no Android 12. Mas temos aqui uma interface bastante responsiva, bastante rápida, é um aparelho que tem uma tela com uma qualidade muito legal, ele já traz os sensores digitais na lateral do aparelho, vem com reconhecimento facial e também conta com câmeras muito boas, uma principal de 48 megapixels com abertura de 1.7 com estabilização ótica de imagem, bem interessante. Vem também com uma lente ultra-wide de 8 megapixels e macro de 2 megapixels, e a câmera frontal tem 13 megapixels. Talvez o Moto G41 não seja a melhor opção aqui dessa lista, bom, na minha opinião pelo menos não é. Mas eu acredito que seja legal citá-lo, até porque é uma opção interessante também, e se você está querendo um aparelho com tela OLED e com um preço bem interessante, o Moto G41 com certeza é uma opção. Minha próxima opção também é de um smartphone lançado no ano passado, e dessa vez da Xiaomi, estou falando do Redmi Note 11. Olha, temos aqui um aparelho da geração passada, afinal de contas já foi lançado o Redmi Note 12, que também tem um preço bem interessante, mas aqui no Brasil ele costuma custar um pouquinho mais caro, acima dos R$ 1.200. É uma opção a ser considerada, mas se olharmos com atenção, a gente nota que não tem muitas mudanças de uma geração para outra. Então o Redmi Note 11 continua sendo uma opção excelente para você comprar, principalmente com o seu preço atual, já que é possível encontrá-lo por R$ 1.171 à vista ou R$ 1.370 a prazo. A prazo o preço já é um pouquinho mais elevado, mas à vista ele tem um preço muito bom e abaixo aí dos R$ 1.200. E entre os destaques do Redmi Note 11, temos aqui a sua tela com display AMOLED de 6,43 polegadas, um aparelho inclusive bastante compacto, com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz. Ele vem equipado também com chipset Snapdragon 680, o mesmo do Moto G52, e aqui no Redmi Note 11 o desempenho é muito bom. O aparelho tem várias opções de armazenamento e memória RAM, aqui no caso, essa versão que custa R$ 1.171 traz 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Ele conta também com bateria de 5.000 mAh e vem com um carregador de 33 watts na caixa. Entre os destaques temos também áudio estéreo, e olha, dependendo da versão ela vai trazer NFC ou não. A minha, por exemplo, traz o NFC,
mas não são todas as versões que trazem, então é bom ficar ligado quanto a isso. Ele conta também com o Wi-Fi Dual Band, traz um sensor de tiles na lateral, vem com reconhecimento facial e foi lançado com a interface MIUI 13 e o Android 11, mas ele já foi atualizado para o Android 12 e para MIUI 14. Em câmeras, o aparelho traz 4 sensores traseiros, uma quantidade grande atualmente. O principal tem 50 megapixels, ele conta com ultra-wide de 8 megapixels e 2 câmeras de 2 megapixels para macro e profundidade. E a câmera frontal tem 13 megapixels, o aparelho filma em até Full HD, traz HDR automático para fotos. Vem com uma câmera muito boa no geral, para vídeos à noite ela não se sai tão bem quanto alguns concorrentes da Samsung, mas é uma câmera que entrega bons resultados. E algo legal é que o aparelho sempre traz capinha, película aplicada e também vem com um carregador rápido na caixa, vem com acessórios bem legais, só ficou devendo mesmo o fone de ouvido, que eu acho que aparelhos da Xiaomi nunca vi, acho que nem no passado eles ofereciam esse acessório. O próximo modelo dessa lista é o smartphone que deveria ter entrado antes do Redmi Note 11, mas eu acabei invertendo a ordem aqui porque eu confundi os preços. Então vou deixar na sequência para não confundir, até porque eu falei sobre o Redmi Note 11 e aí quero complementar aqui sobre o próximo aparelho, que é justamente o Redmi Note 11S, que é um smartphone superior em desempenho, mas para você pagar menos do que o Redmi Note 11, você vai ter que fazer uma troca, e ela está no armazenamento. Isso porque o Redmi Note 11S, nessa versão que eu estou passando para vocês, custa R$ 1.149 à vista ou a prazo, um preço bem interessante. Se você quer comprar a prazo, dá para pagar os mesmos R$ 1.149. Porém, essa aqui é a versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, enquanto que o Redmi Note 11 que eu citei para vocês anteriormente custa R$ 1.171, um pouquinho mais caro, mas é a versão com 128 GB de armazenamento. Em todo caso, se você quiser a versão do Redmi Note 11S com 128 GB de armazenamento e 4 GB de RAM, você vai pagar R$ 1.347 à vista ou a prazo também. Então o preço a prazo até sai mais em conta também do que o Redmi Note 11 de 128, porém à vista o Redmi Note 11 vai ser mais em conta. Bom, e o Redmi Note 11S, apesar de trazer 64 GB, vem com uma performance melhor do que a do Redmi Note 11, isso porque ele vem com o diferencial do seu chipset. Ele vem equipado com o Helio G96, que traz uma performance melhor do que o Snapdragon 680. Esse chipset traz a GPU Mali G57 e essa versão que eu estou falando para vocês conta com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. O resto, o aparelho é até bem parecido com o Redmi Note 11 tradicional, trazendo a tela AMOLED de 6,43 polegadas com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz, vem com uma bateria de 5.000 mAh, com um carregador de 33 watts na caixa, traz também áudio estéreo, a versão que está comigo conta com NFC também, ele vem com um Wi-Fi Dual Band e visualmente também é um smartphone muito bonito. Ele também se destaca pela sua câmera principal, que tem 108 megapixels, uma resolução bem alta aqui, principalmente para um aparelho mais voltado ao mercado de entrada. Ele traz as outras lentes idênticas ao Redmi Note 11, só diferenciar mesmo pela câmera principal e pela câmera frontal. As demais lentes são 8 megapixels ultra-wide e 2 megapixels para macro e profundidade. A câmera frontal tem uma resolução um pouquinho maior, com 16 megapixels. O grande diferencial do Redmi Note 11S em relação ao Redmi Note 11 é que se você está querendo mais empenho, principalmente em jogos, acredito que seja melhor pegar o Redmi Note 11S. Agora, se você não é muito de jogar, se você só quer utilizar o aparelho para o dia a dia, pode até pegar o Redmi Note 11 porque ele já tem um desempenho que vai atender muito bem para essas tarefas. O diferencial do Redmi Note 11S é mesmo a questão da performance, que acaba sendo um pouquinho melhor. E o último aparelho dessa lista é um smartphone bem curioso, isso porque ele não me agradou muito a princípio. Estou falando do Moto G53 5G. E por que esse aparelho não me agradou tanto? Ele foi lançado com um preço um pouco mais elevado, se eu não estou enganado, acho que de R$ 1.799, e ele trazia uma tela com resolução HD Plus apenas, sabe? Ele trazia algumas coisas um pouco estranhas. É uma tela LCD IPS e praticamente toda a geração anterior da Motorola foi lançada com tela OLED, então de certa forma eu até considero um retrocesso eles tirarem as telas OLED da geração passada e voltar para o LCD IPS, ainda mais com resolução HD Plus no Moto G53. Comparando ele com o Moto G52, é muito estranho. O Moto G52 tem tela OLED de 90 Hz e resolução Full HD Plus. E aqui no Moto G53 temos tela LCD IPS com resolução HD Plus e só melhorou a taxa de atualização, que é de 120 Hz. Outro detalhe, o Moto G52 tem 6,6 polegadas e aqui a tela diminui um pouquinho no Moto G53, com 6,5 polegadas. Mas apesar da tela do Moto G52 ser superior, isso não significa necessariamente que a tela do Moto G53 seja ruim. E hoje o aparelho já me agrada bem mais, isso por causa do seu preço, que agora eu acho que está mais condizente
com o que ele traz, inclusive com algumas vantagens bem legais. Acontece que hoje você consegue encontrar um Moto G53 5G por R$ 1.189 à vista, ou seja, na nossa meta. Porém, a prazo, seu preço é um pouquinho mais salgado. Consegui encontrá-lo por R$ 1.322, ou seja, no preço a prazo ele já está acima da média. Mas ainda assim é uma ótima opção por tudo que ele traz. Sua tela tem uma boa qualidade, mas não se destaca em relação aos demais. Agora no desempenho, aí o aparelho já manda muito bem, isso porque ele vem com o chipset Snapdragon 480 Plus, com suporte às redes 5G. Não se engane por ser um chipset da série Snapdragon 4, isso porque o 480 Plus, em muitos recursos, ele é semelhante ao Snapdragon 695, entregando uma performance bem legal, já pronto para as redes 5G, inclusive junto com o M14 5G, esses são os únicos aparelhos que já estão prontos para as redes 5G e algo ainda um pouco incomum, já que a maioria dos aparelhos com 5G costumam trazer preços mais elevados. Então temos aqui o Snapdragon 480 Plus, com suporte às redes 5G, com o GPU Adreno 619 e o aparelho conta com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Vem com uma bateria de 5.000 mAh e ele conta com um carregador de 20 watts na caixa. O carregador também piorou em relação ao Moto G52, que trazia 33 watts, aqui diminuiu a capacidade para 20 watts, mas não chega a ser um grande problema, mas acaba sendo mais uma perda em relação ao seu antecessor. Mas felizmente o suporte ao NFC continua, ele também continua com áudio estéreo, com suporte ao Dolby Atmos, traz sensores digitais na lateral, reconhecimento facial, vem com Wi-Fi Dual Band, suportando as redes de 2.4 e de 5 GHz. Outra característica legal é que o aparelho já vem de fábrica com Android 13 e tem uma atualização garantida para o Android 14. Então, comparando com outros smartphones da Motorola que eu mostrei aqui nesse vídeo, exceto pelo Moto G23, já vem com uma versão mais atualizada e vai receber a próxima versão do Android, que acaba sendo também um ponto positivo. Agora, outra coisa estranha aqui do Moto G53 é o fato de trazer apenas duas câmeras traseiras. Até nenhum problema grave. O Moto G73 tem duas câmeras traseiras, mas a ultra-wide é bem dinâmica, você pode usar lá para macro também. Mas aqui no Moto G53 temos o sensor principal de 50 megapixels e o segundo sensor é uma lente macro de 2 megapixels. É quase como só ter uma lente traseira. É muito estranho isso. Ele não vem com a lente ultra-wide que estava presente no Moto G52, então foi mais um recurso onde o aparelho perdeu em relação ao seu antecessor. Então aqui só temos a câmera principal de 50 megapixels, macro de 2 megapixels e a câmera frontal tem 16 megapixels e elas conseguem gravar em até Full HD. Bom, o que me desanima aqui com o Moto G53 é justamente essa sensação de perda em relação ao seu antecessor. Ele perdeu a tela OLED, perdeu o tamanho de tela, perdeu resolução de tela, perdeu câmera ultra-wide, perdeu um carregador ainda mais rápido, então ele perdeu várias coisas. O diferencial desse aparelho é que em desempenho ele está melhor, é um smartphone que está pronto para as redes 5G e o seu preço está bem interessante. Então, se não encararmos o Moto G53 como o sucessor do Moto G52, isoladamente ele é um ótimo aparelho. O ruim é só quando a gente faz essa comparação, onde realmente o Moto G53 acaba sendo um aparelho um pouquinho estranho. Mas em todo caso, agora nesse preço ele já passou a ser bem interessante e eu devo até fazer um vídeo em breve aí dedicado só para a gente falar melhor desse aparelho. Bom galera, e chegou a hora de eu não ficar em cima do muro e fazer a minha escolha aqui entre os smartphones dessa lista. E a minha escolha é o Galaxy A24. Olha, fiquei tentado em escolher o Galaxy M14 5G por causa da sua bateria de 6.000 mAh e também do suporte às redes 5G. Mas a minha escolha vai para o A24 porque traz um desempenho melhor com o seu chipset Helio G99 e também por causa da sua tela Super AMOLED, que é um diferencial que eu curto bastante. O aparelho ainda se destaca por trazer a lente ultra-wide e olha, nesse momento eu acho que o 4G ainda atende muito bem. O 5G é um recurso para o futuro, talvez se você for ficar muitos anos com o mesmo aparelho, seja interessante considerar comprar já um smartphone com 5G, mas na minha opinião eu prefiro ainda ficar com 4G que traz a conexão que eu preciso e eu prefiro os diferenciais do A24 como sua tela Super AMOLED, como a lente ultra-wide e também as 4 atualizações de Android. Bom galera, e qual que é a sua opinião? Qual o seu smartphone preferido dessa lista? E será que eu esqueci de citar algum aparelho? Deixa aqui nos comentários também pra gente continuar esse bate-papo. E não esquece de deixar seu like no vídeo para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!